Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Meu irmão e minha irmã, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Agora você vai conhecer um pouco mais da história de vida do Padre Robson de Oliveira, que amanhã completa 15 anos de ordenação. Trindade, uma cidade que nasceu e cresce junto com a devoção ao Divino Pai Eterno. Do seio de uma família simples daqui, nasceu em 26 de abril de 1974 um menino que recebeu o nome de Robson. O quarto dos 4 filhos do seu José Celso e da Dona Elice. Ele sempre ajudou, desde pequenininho, nas tarefas de casa. Lavando garfo, colher, guardando vasilhas. Sempre ele foi participativo. Ele era muito responsável com tudo. Se falava para ele, tarefa, tem que fazer as tarefas. Chegava à tarde, à noite, eu não tinha que olhar problema de tarefa, que estava tudo feitinho. E se ele não desse conta, ele falava, eu já fiz, mamãe, o que eu não dei conta. O que eu dei conta e deixei só as que eu não dei para a senhora ensinar. Às vezes ele brigava lá no colégio e chegava em casa e contava. Inclusive um dia ele chegou com a bicicletinha torta, não estava dando nem para ele andar. Aí então mostrou para a gente, falou, olha, aconteceu isso, isso, isso. Então para não ficar pior eu deixei, não briguei. Mas olha aí como está a minha bicicleta. Então a gente via que uma pessoa bem responsável, né? Se fosse um outro menino, poderia ficar escondendo, procurar até consertar a bicicleta para não ficar parecendo. Ele não, ele era sincero. A ligação com a família sempre foi muito intensa. Momentos que o seu José Celso e a Dona Elice lembram com muito carinho. Um dia, ele fez uma arte muito grande aqui em casa e brigou com o outro colega e eu dei uns tapas nele. E ele saiu correndo e virou assim, nunca mais volto nessa casa. E saiu e fugiu e escondeu. Levou umas 3 horas para nós acharmos o Robson. Ele foi, voltou e depois um dia ele fala assim, ô mãe, a senhora não gosta de mim não? Ficou sentido. Ela falou, gosto, filho. Ele falou, então por que a senhora me bate? Ele só me bateu. É impressionante, viu, as ações que realmente o Robson tem Desde de história pequeno. pra gente. Viu? Ainda na infância, o Padre Robson assumiu o primeiro ministério na igreja. Na matriz de Trindade, servia ao altar como coroinha. A convivência com os colegas e as brincadeiras já eram diferentes. Eles eram 15 coroinhas. Aí eles vinham todos os dias celebrar a missa aqui. Faziam um rodízio de celebração o dia inteirinho. Então, nessas saídas, nessas missas, teve um menino que brigou e ele protegeu o menino. Então, esse menino ele deixou o trabalho de coroinha com o Padre Marcos por causa dessas brigas. Ele pelejou com o Padre Marcos para ver se dava jeito do menino voltar. Então, eu falei assim, não adianta, Robson, porque se o menino mesmo não quer e não se comporta, não vai ter jeito, meu filho. Ele falou assim, mas a gente tem que ser solidário nesses momentos. Nós fizemos um trabalho de serralharia ali, né? E sobravam uns pontas de ferro, uma coisinha e outra. Ele pegava as pontas de ferro lá e fez aquela sinetazinha. Essa sinetazinha, impressionante. Lá uns ferrinhos de pendurado, uma correntinha, eu pensei, poxa, mas como ele vai inventar isso? Aí então, depois ele ainda fez o outro, aquele que fica balançando ali, como chama ali, a fumaça? Turíbulo. Turíbulo, né? Ele pegou, fez. Ele brincava assim. Ele pegou também, fez. Eu fiquei assim muito emocionado com aquilo. Estava então
provado que realmente ele estava com vontade de ser um padre. Aos 8 anos, um fato decisivo mudou a vida de Robson. E foi aqui na igreja de Santa Luzia, em Trindade, que em uma noite, algo diferente aconteceu com o pequeno Robson. O Espírito Santo agiu de forma decisiva. Um chamado para toda a vida. Ao chegar lá, o padre botou a mão na cabeça dele, então, e eu senti que ele tremeu um pouquinho o corpo. Aí eu pensei, uai, o que será que está acontecendo com o Robson? Ele deu uma tremidinha. Aí eu levei minha cabeça lá também, ele me abençoou também. E logo, um pouquinho para frente, ele falou assim, ô pai, eu senti o cheiro de flores. Ele até ainda disse assim, rosa. Eu falei, mas você sentiu? Eu não senti nada. Falei, não, eu senti aqui então esse perfume assim de flores. E prosseguimos então uma saída, quando mais tarde ele, nesse período eram uns 8 anos, com 9 anos ele manifesta uma vocação religiosa, coisa fabulosa, viu? A vontade de ser padre era tanta que aos 14 anos já se sentia preparado. Como ele tinha só 14 anos, o padre João chegou um dia no domingo, no final de novembro. Ele falou assim, ô Robson, nós estávamos na hora do almoço, até surpreendeu a gente, porque virou assim, Robson, nós estamos pensando que você vai terminar o 2º grau todo primeiro, para depois ir para o seminário. Não, esse povo está brincando comigo. Eu não estou brincando que eu quero ser padre, eu vou ser padre. Quando foi no outro domingo, o padre João já chegou e falou, dona Elis, pode fazer o enxoval do Robson. Ele vai no dia 31 de janeiro, ele vai. E foi. E como é que foi esse momento? Foi muito bem recebido. Foi muito difícil para nós, porque caçula era uma criança muito amiga, que partilhava tudo com a gente. Mesmo com o sofrimento da saudade do filho, Dona Elice e seu José Celso acolheram com alegria a vontade dele. Robson foi perseverante, na formação se destacava. Ele foi um dos únicos formadores no Brasil que não era padre. Eles passaram responsabilidade para ele muito cedo. Ele estava com 18 anos, ele já era formador. Então, ele foi uma época que ele arrebanhou muito seminarista para o seminário. Sempre ele teve essa vontade de fazer algo diferente. Ele sempre falava, eu ainda quero fazer muita coisa para a Igreja do Pai Eterno. Um dos momentos mais importantes da vida do padre Robson de Oliveira aconteceu aqui, no Santuário Basílica de Trindade. Foi na noite de 19 de dezembro de 1998. Amigos e familiares se reuniram nesta Casa Santa para celebrar os votos perpétuos, a ordenação sacerdotal, dia em que o padre Robson entregou definitivamente sua vida a serviço do Pai Eterno. Ele chegou, como sempre, chegando, abraçando, beijando. E falou assim para mim, se não me falha as palavras, foi assim, mãe, tô chegando no final. É a reta final. Eu falei, não, tá começando tudo agora. Você tá terminando finalizando uma etapa, mas agora que vai realmente começar a caminhada. Ele virou assim, a senhora tem razão, que é agora que vai realmente começar a caminhada. O mais difícil pra gente foi entregar a veste. Sim. E para mim desamarrar as mãos. Desamarrar as mãos dele. Ele chorou demais e eu falei, os outros não estão chorando e o Rob está. Só que ele chorava e sério, assim, sério, por causa da responsabilidade, né? Após a ordenação, um desafio após o outro. Ele precisava terminar os estudos dele, fazer pós-graduação, e que a Irlanda seria o lugar para ele melhorar o inglês dele. Ele ficou lá 6 meses e foi para Roma para fazer o curso, terminar os estudos dele, né? E ele foi fazer lá teologia moral, né? Ao voltar para o Brasil, tornou-se o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade
e começou então um trabalho incansável pela evangelização ao criar a Associação Filhos do Pai Eterno. Muita força de vontade, fé e esperança realizaram um sonho: levar o santuário para a TV. Palavras e ações que tocam e convidam à conversão e à evangelização. O amor que era da família começou a multiplicar-se. Padre Robson completa 15 anos de vida sacerdotal, mas já nasceu predestinado a cumprir uma missão dada por Deus: evangelizar e mostrar a vontade do Pai aos irmãos. Eu tenho uma gratidão muito grande do Pai ter me dado condição de ter esse filho. Vidas convertidas, realidades transformadas pela força da fé desse missionário e propagador do amor do Divino Pai Eterno. Viva o Divino Pai Eterno! Ele não veio à toa aqui. E como ele já falou, eu vim para servir. Que o Pai possa dar força para ele continuar a missão dele e conservá-lo com a saúde ainda. Que ele seja sempre muito feliz e realizado, como ele disse para mim um dia. Se eu tivesse 7 vidas, as minhas 7 vidas eu seria padre. Que Deus te abençoe, te guarde. E te proteja eternamente. Amém. Que essa história sirva de exemplo e inspiração para todos nós, filhos do Pai Eterno, e que continuemos sempre unidos ao Padre Robson pela evangelização de mais irmãos. A gente vai embora, mas amanhã tem mais programa Pai Eterno e nós estaremos juntos mais uma vez. Forte abraço para você!